Muita gente acha que yoga é só para quem consegue meditar por horas ou fazer posturas que parecem impossíveis para pessoas normais. Mas, na verdade, cada vez mais pessoas têm buscado yoga como forma de lidar melhor com o estresse, com o cansaço e com a ansiedade do dia a dia. Eu sou Rosa Estrela e esse é o Yoga Break, um podcast quinzenal onde eu e minha amiga Ângela Prazeres vamos receber convidados muito especiais para falar um pouco sobre bem-estar, qualidade de vida, rotina e como transformar o nosso dia a dia. E hoje a gente tem o prazer de receber a Camila Heitz. A Camila é praticante de yoga há mais de 30 anos, é criadora do método Hatha Vinyasa e, além de já ter formado centenas de professores de yoga, ela também organiza viagens de autoconhecimento pela Índia. Então, bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Ângela, muito obrigada por me convidar para esse podcast, o primeiro, de todos, desse momento que é tão importante de fomentar a yoga. Essa cultura de paz, essa cultura de autoconhecimento, essa cultura de estar bem consigo mesmo, que eu acho que não tem coisa melhor do que isso, né? A gente está bem consigo mesmo. Então, estou muito feliz. A gente está um pouco nervosa, mas professor de yoga não pode ficar nervosa, não. A gente pode ficar nervosa, eu faço yoga. O meu lema é eu faço yoga porque eu preciso. Talvez você também precise. Presta atenção no podcast. Então, trazendo já esse mote da gente estar em paz, de passar esse momento de calma, de nervosismo, eu vou convidar vocês, ouvintes, a fazer 3 respirações para que a gente entre, absorva as palavras, entre no estado de presença que a gente diz, porque muitas vezes a gente está ouvindo um podcast, está fazendo outra coisa, está resolvendo outros assuntos e acaba não estando presente. Então, gostaria de convidá-los a uma postura de coluna ereta. Fechem os olhos, repouse a pálpebra, gira os ombros para cima e para trás, eleva o tronco, projeta o peito para frente e vamos inspirar profundamente pelas narinas, de 4 a 5 tempos. Exala pela boca. Prolonga a exalação, inspira. Sente o ar entrando, exala, solta o ar. E na última, com a intenção de trazer um novo conhecimento que você vai receber, entregar aquilo que está te pressionando dentro do sua mente, do seu pulmão e do seu corpo. Inspira. Então, vamos lá. Camila, eu queria começar fazendo uma pergunta que eu acho que ela é um despertar, ela é interessante para que todos nós possamos também identificar esse momento, né? Você tem um relato de alguma experiência transformadora que te levou a uma mudança da maneira de enxergar a vida e trouxe uma nova visão, novos hábitos no seu dia a dia? Tenho, Ângela. Tem uma história que aconteceu há 14 anos atrás. Eu já praticava yoga há 20 anos. E daí tive meu filho. Meu filho tinha 5 meses e eu fui diagnosticada com câncer. E eu acho que eu estudei todo esse tempo yoga. Eu pensei assim, não, ainda bem que eu tenho todas essas ferramentas para lidar com essa situação, porque não foi uma situação fácil. Eu tinha um filho recém-nascido. E tinha essa doença, que foi um linfoma de Hodgkin, uma doença perigosa, apesar de ter 80% de chance de cura. Então, quando veio esse diagnóstico, eu fiz um ensinamento muito importante que tem lá nas escrituras, que Patanjali fala, que é Pratipaksha Bhavanam, que é olhar para o lado bom, tirar o foco do lado ruim. Então, muita gente ficou com pena de mim, porque eu tinha um filho pequeno, mas, na verdade, ele me trouxe toda a força para me curar e manter a vida e olhar para a vida. Ele me mostrava, o Ravi, ele me mostrava a vida ali. Então, eu fiz esse Pratipaksha Bhavanam,
que é uma palavra grande, mas que se traduz em olhar para aquilo que você, em vez de você ficar focando no lado ruim, você focar nos 80% de chance de o copo cheio, de o copo viver. vazio. Né? Exatamente. Do dia a dia. E eu acho que uma das coisas mais importantes que o yoga traz é essa capacidade de você observar para onde você está posicionando a sua mente. Então, esse, claro, foi um momento muito desafiador, né? Onde eu realmente tive que utilizar tudo aquilo que eu tinha aprendido para lidar com o tratamento, que foram 10 meses, que teve transplante de medula, que foi um negócio assim, que esse cabelo todo caiu. Então, né, foi uma coisa muito difícil. E daí, para mim foi esse momento muito... Eu já praticava yoga e acho que era realmente para lidar com essa situação, assim, né, realmente. Mas... o que eu posso trazer, assim, talvez seja uma coisa interessante, é de você olhar para a tua saúde, a tua vida e não tomar como garantida, sabe? Porque a qualquer momento alguma coisa pode acontecer que não seja tão legal, mas se você tem essa filosofia de vida, se você tem calma e paz, se você tem consciência e autoconhecimento, você consegue lidar com as turbulências com mais assertividade, com mais calma, com mais tranquilidade. Porque, assim, hoje está tudo muito bom. Eu fui convidada aqui para o podcast, eu estou com minhas amigas, conversando sobre algo que eu gosto muito, mas daqui a pouco pode não estar bom também. Eu acho que é o grande ganho do yoga ter essa mente calma e clara para poder lidar com as situações e saber que tudo não é permanente, né? Tudo é passageiro e, graças a Deus, deu certo, né? Esse meu olhar. Eu conheci pessoas que tiveram exatamente a mesma coisa que eu tive e que morreram. Entendeu? Então, assim, eu agradeço muito, assim, yoga realmente me salvou e me cura, assim. E me cura desde, né, uma infância difícil, que foi criada só pela minha mãe com 3 filhos, muito histórico de depressão na família. E daí isso aí, assim, por essas dificuldades eu busquei o yoga. E muitas pessoas buscam o yoga por conta de algum momento difícil, né? Mas, às vezes, a gente não precisa esperar esse momento difícil chegar, né? Eu acho que a gente pode utilizar essa ferramenta como realmente algo que a gente tem ali no bolso e a qualquer momento a gente vai poder utilizar dela, né? E, Camila, a gente sabe que yoga é uma filosofia, né? Mas também está muito ligada a uma prática, né? A uma prática que é... Muitas vezes na sua vida eu sei, né, que e na vida dos praticantes de yoga, uma prática diária, né, na maior parte das vezes. Mas além desse momento da prática, onde a gente se conecta, concentra para fazer as posições, onde é que essa filosofia entra no resto da vida, no resto da sua vida, no seu trabalho, nas suas relações, na forma como você lida com as situações do dia? Então, na verdade, as pessoas veem o yoga como essa prática, né? Ficar de ponta cabeça, respirar, meditar, relaxar e tal. Mas, na verdade, isso é como se fosse uma caixinha de ferramentas que está ali para você. Na verdade, é a vida que é a vida de yoga e aquilo ali que a gente faz para se manter naquela vida. Porque o que a gente faz em cima do tapete, na prática pessoal, na prática que você está ali ou numa aula que você vai pegar todos os teus sentidos e colocar eles para dentro. Então, não precisa colocar o pé atrás da cabeça, mas talvez você tenha a capacidade de colocar. Né? Então, tem pessoas que também, com o tempo de prática, chegam nesses lugares, que também tem, na própria prática, também ferramenta ter posturas desafiadoras, porque da forma como você faz, o que você faz em cima do tapete, a forma como você lida com as questões em cima do tapete, é a forma como você lida lá fora na rua. Na tua vida. São um reflexo. É um reflexo. É como se na prática, nesse lugar, nessa prática formal, que a gente chama, né? Que é fazer asanas, que são as posturas, que é fazer respiração, meditação. Na prática formal, você é o porquinho que está fazendo ali o experimento, que hoje nem pode mais fazer, graças a Deus, né? Não pode fazer maldade com os bichinhos ali. Mas você é a cobaia. A cobaia e você é o observador. Que agora na neurociência eles chamam de aprender a ter metacognição, né? O que os yogis já sabiam há muito tempo, que se chama Sakshi, consciência testemunha, a neurociência chama de metacognição, que é você perceber como você está se sentindo,
como que as coisas atingem você e como você reage. Então, ali, naquele experimento, você vai aprendendo quem você é. E daí, na situação de vida diária, de vida cotidiana, você sabe aprender. Você fala assim, não, olha, você começa a perceber, não, eu estou ficando nervosa, então vamos parar essa conversa por aqui? Amanhã a gente continua? Porque senão daqui, como eu me conheço, eu sei que daqui não vai dar legal. Então, quando eu tenho essa metacognição, eu consigo perceber que, eu comi pizza ontem à noite, daí de noite eu não dormi bem. Você tem sensibilidade para perceber isso. Então, a prática em si, ela traz esse autoconhecimento e essa capacidade de você aprender a se gerenciar. As suas escolhas, né? As suas escolhas, e assim, e como que eu me sinto. Porque também o que está acontecendo muito hoje em dia, mas sempre aconteceu na humanidade, é a gente querer apagar, empurrar para debaixo do tapete a tristeza, o que é difícil e tudo mais, e viver num mundo de fantasia, ali hoje em dia, né, no celular, vendo coisas e ocupando a mente e tal. Estímulos de todos os lados, né? E daí você vai empurrando aquelas tristezas, aqueles problemas ali para baixo, só que daí você também perde a capacidade de viver as coisas boas da vida, a simplicidade, a alegria, e daí você fica o tempo todo tentando colocar, né, encher o copo d'água, mas o copo está furado. Então, eu encho o copo d'água com os desejos. Então, eu sou feliz porque eu comprei um carro. Mas logo, daqui a pouco, o carro não vai mais estar me servindo porque já ficou velho. Enfim, então eu fico o tempo todo tentando preencher esse vazio que eu tenho dentro de mim, que é inerente a todos nós, né? E quem não olha para isso vai acabar entrando debaixo do tapete junto com as tristezas e tudo mais. Então, eu fico tentando preencher, ser feliz preenchendo esse copo, mas o copo está vazio, porque você não se sente preenchido, porque você acha que você vai ficar feliz, porque você vai adquirir coisas. E daí você perde essa capacidade da sensibilidade de noite vai dar boa noite para o seu filho e conta uma piada e dá uma risada, né? Ou ver um sol, um pôr do sol, né? Ficar feliz com as pequenas coisas. Porque quem não consegue ficar feliz com as pequenas coisas também não vai ficar feliz com as grandes conquistas. Tá, é muito legal satisfazer desejo, mas não é sobre satisfazer desejo que a gente preenche um coração vazio. Do externo, aquilo que está dentro de todos nós, né? Que todos nós podemos acessar, né? E o yoga ajuda muito isso, a você ter esse olhar para si mesmo. Sim. E você aceitar e sair do julgamento. Tem tantos ensinamentos que nos levam a esse lugar de compreensão, né? De aceitação de si, de aceitação das situações, o Santosha, né? Tem tantas... Sim. Então, daí tem essa coisa, né? A parte formal da prática, que são as técnicas, tem a filosofia mesmo. E lá, quando se fala de yoga, que eu já falei algumas vezes aqui do Patanjali, que escreveu o Yoga Sutra, que é um texto como se fosse o texto mais importante para os yogis. E lá ele começa, a primeira parte desse yoga que ele ensina é yamas e niyamas, que são os preceitos, né? É ser verdadeiro, é não violência. Então, tem todas essas coisas, porque não adianta. A pessoa, às vezes, não, usa yoga como cachaçinha, né? Porque serve também. Você está totalmente estressado, você vai lá, não, eu vou pegar e vou fazer uma prática. Você nunca vai se arrepender de ter feito uma prática de yoga. Nunca. Você vai sempre sair melhor. Não tem lado ruim. Não, mesmo que você tenha tido uma catarse, ouvido sentido, sempre vai ser bom ter feito uma prática de yoga. Então, ter essa capacidade de pegar esses preceitos e colocar na vida. Porque não adianta eu querer ser um meditador se eu estou sendo violenta com meu filho, com a minha mãe, ou se eu não tenho... Se a minha vida como um todo não ajuda. Então, é uma coisa que uma ajuda a outra. A prática ajuda a vida, e a vida, o cotidiano, que é colocar esse yoga em prática, ajuda na técnica, né? Então, uma coisa não é uma coisa separada da outra. Apesar de quando a gente fala de yoga, a gente pensa numa pessoa de ponta cabeça, uma pessoa com o pé atrás da cabeça, porque faz parte da técnica. E essas técnicas difíceis, né? Essa parte difícil da prática, também tem a ver com como você se sente quando é difícil. Como você se sente quando não consegue? Você desiste ou você faz mais? Né? Então, é para todos. Não precisa fazer determinadas coisas, não, mas tem muitas técnicas que você pode fazer e tem muitas formas, né? Não só do asana, mas o mantra,
o rezar, né? Como se fosse uma reza. O yoga se manifesta de muitas formas, né? Porque engloba, porque é para todos mesmo, porque é para o ser. A respiração, né, é uma grande ferramenta do yoga, né, que está todo o tempo acessível e é uma grande forma de você realmente apaziguar, de você entrar em contato e poder lidar com tudo isso que você está dizendo, né? Sim, isso que a gente fez aqui 3 respirações e realmente essa coisa de inspirar pelas narinas, isso dá uma calma, produz efeitos, e né? é tão simples, né? É o que a gente já faz naturalmente o tempo todo, seja dormindo, seja acordado, seja numa situação boa ou ruim, a gente nunca para de respirar, mas a gente esquece no dia a dia, né? Com certeza. E me conta uma coisa, Camila, você como uma estudiosa, praticante, professora e uma das pessoas referências no país, né, sobre o yoga, que você traz esse estudo tão tradicional, que você foi desde tão jovem, né? Você foi com 16 anos para a Índia, né? Não, para a Índia eu fui com 19 anos, mas eu comecei a fazer yoga com 17. Com 17, então. Você que buscou nessa fonte, nessa rica fonte da origem do yoga há tantos anos atrás, e você traz e defende isso, e você compartilha de uma maneira tão generosa também na sua formação, nos seus cursos de online. Eu queria saber de você como você enxerga esse movimento da atualidade do yoga como moda, como glamour, como luxo, essa talvez foco apenas nos asanas ou na performance, você já falou um pouco sobre isso, mas como que você enxerga esse processo todo, sendo você uma das defensoras e conhecedoras profundas do yoga tradicional? Eu realmente tive meus primeiros professores e até hoje, né, eu estudo diariamente e pratico e tenho muito essa conexão com a tradição, né? Eu falo, não precisa, eu vejo as pessoas inventando coisas, inventando modas, e assim, na verdade, esse movimento wellness que está acontecendo agora, ele já aconteceu, eu já vi ele acontecendo várias vezes, e todas as vezes as pessoas inventam várias coisas, mas o que permanece é o tradicional. Tá? Então, assim, às vezes os alunos me mandam coisas, professora, o que você acha disso? Professora, o que você acha disso? Eu falei, olha, calma, porque, assim, eu não vou virar o guarda do yoga, né? Porque a gente acaba saindo do próprio lugar de ensinar, de estudar, perdendo tempo, né? Eu acho que a gente tem que fomentar a yoga e por isso que eu acho tão bacana esse evento que vocês estão organizando, porque realmente, assim, eu realmente acredito que quanto mais gente estiver fazendo yoga, melhor vai ser o mundo, porque é uma questão de a pessoa estar bem com ela mesma, né? Então, assim, eu já vi esse movimento de modas e outras coisas e misturas e tal, muitas vezes, tá? A gente fica com, assim, os pelos da cabeça, assim, os pelos aqui atrás, assim, da nuca, tudo arrepiado, né? Mas, assim, ontem até eu tenho um quadro que eu chamo de presta atenção. Eu falei, presta atenção, né? Porque quando eu dou aula, eu falei, agora presta atenção. Então, eu falei do presta atenção no seguinte, quando você for escolher um professor de yoga, ou algum lugar para fazer yoga, alguma pessoa que está falando de yoga, vê o que teu corpo sente, vê o que em inglês a gente fala gut, assim, as tuas vísceras falam. Sabe? Porque se você acha que tem alguma coisa esquisita, provavelmente tem. Tá? Então, isso a gente tem que perceber isso, porque senão a gente pode cair em ciladas também, né? E assim, uma época assim, agora começou a ter yoga na academia. Daí tudo, não sei o que é yoga na academia. Não é o lugar ideal. Mas muita gente começa com yoga na academia. Né? Então, assim, legal, bacana, não tem problema. O que eu fico mais preocupada é essa história de vinho, cerveja, cabrito, cachorro. Não tem nada a ver. Se quiser, existe. E isso não tem nada a ver. Entendeu? Porque yoga, a primeira coisa que se faz no yoga é desintoxicar. Desintoxicar o corpo. Então, o yoga, quando você fala, né, da vida, é o que você come, como você se alimenta dos teus 5 sentidos. Do que você está ouvindo, do que você está olhando, vendo. Então, você tem que prestar atenção nessas coisas, né? Porque as pessoas hoje não querem abrir mão de nada, né? Todo mundo quer experimentar tudo ao mesmo tempo. Então, eu quero
poder estar na balada, mas também eu quero poder dizer que Não, eu faço assim, yoga, né? Beleza, então vira você uma fazer, loucura. beleza você fazer, porque assim, não se toma água quando se faz yoga. A gente está trabalhando, quando você fala, está falando de yoga tântrico. Na verdade, todo Hatha Yoga é yoga tântrico. Daí a pessoa, yoga tântrico, eu quero, né? Fico pensando só na parte da sexualidade. Não, o yoga tântrico é o yoga dos chakras, que fala sobre o corpo energético e os chakras. Então, quando você está fazendo a prática, você quer o quê? Fortalecer essa base do corpo. Então, tem muita postura em pé, fortalecer as pernas, ficar em pé sobre a sua própria perna. Você estar conectado com a materialidade, né? Você está a tua segurança, então você quer isso muito forte, e daí depois você quer trabalhar a criatividade, a família, e você quer trabalhar o teu ego, o teu centro, o teu ser, o seu coração, o perdão, o amor próprio, e assim vai. Então é um caminho que, quando a gente, muitas práticas se utilizam o Mula Bandha, o Uddiyana Bandha, que são contrações, que a gente faz a contração do ânus, da uretra, a contração do abdômen e respira. Então tudo isso a gente está querendo fazer a energia subir para chegar aqui, fortalecer lá embaixo, uma base firme, uma pessoa segura. A melhor coisa que você pode ser na vida é uma pessoa segura, né? O resto depois você dá conta, se você for uma pessoa segura. Então, estabelecer isso e começar a trazer energia para cima, para utilizar, porque no yoga a gente quer utilizar o nosso potencial máximo de criação. A gente usa 10% do nosso QI. Então, essa coisa de trazer energia para cima, então você está todo levantando. Quando eu tomo água, eu desço, a energia desce. Então, e se faz, dentro da prática, se fazem muitas contrações. Então, contrai o abdômen e espreme o corpo, porque você está, é como uma esponja, né? Você está purificando, limpando o sistema, você está fazendo realmente contrações. Então, se você bebe alguma coisa, você vai vomitar. Se você realmente está fazendo uma prática intensa, e que é o legal, e que eu acho que todo mundo pode começar mais suave, ir de uma intensidade para tornar esse corpo magnânimo, tornar esse corpo forte, usar o teu potencial máximo do ser feliz mesmo, utilizar essa energia de vitalidade, né, não ficar tudo cansado, tudo... Então, a gente fica um pouco preocupada, mas assim, essas modas vêm e vão. O yoga de verdade, a prática, a técnica, a gente busca lá nos textos sagrados, nos textos antigos, né? Mantém a tradição, não precisa ficar inventando alho com bugalho, inventando coisa, né? Porque perde, vai ficando aguado, sabe? Mas também deixa se virar moda, se está todo mundo com a mesma cor de paleta. Não, está todo mundo agora, os estúdios são todos da mesma cor e a calça. Hoje eu te vi até na cor da moda. Eu vi na cor da moda, né? Então, assim, tudo bem, não tem problema, porque talvez dali, essa pessoa que entrou em contato com essa modinha, talvez dali tenha um despertar também, né? Desses de 100 que vão entrar por ser moda, talvez se 2 ficarem, ótimo. Eu acho que já valeu a pena, né? E sempre vai ter um benefício. É assim, sempre que você for fazer uma aula de yoga, eu duvido que você vá fazer uma aula de yoga e você não se sinta bem depois. A gente podia fazer o money back guarantee. Exatamente. Né? Com certeza. Então, sempre é bom. E esses movimentos eu sempre vi indo e vindo, né? A gente não precisa se preocupar. Acho que a gente tem que continuar, né, Angela? Que a gente é professora, no caminho, dando exemplo, né? Sendo exemplo, porque o exemplo arrasta, né? Falando do que é e não do que não é. Saindo do julgamento, entendendo aquela coisa da consciência, aceitação, tantas coisas que a gente aciona justamente para sair dessa atividade, dessa violência até, né? Dessa reatividade. Então, é interessante. Camila, agora trazendo, né, toda essa filosofia, toda essa prática que mexe tanto com as emoções, como é que você consegue, você como uma empreendedora, como, né, uma profissional do yoga, criadora de um método, né, como é que você conecta, então, toda essa parte espiritual e emocional com a parte prática e concreta de transformar o yoga também num modo de vida, num negócio sustentável? Eu falo muito para os meus alunos que estão formados em yoga, que já são professores, que assim, não existe diferença. Um professor de yoga é um prestador de serviço. Tá? Não existe diferença. É como um dentista, como um contador, como é um prestador de serviço. Então, ele tem que agir como um profissional. Tá? Então, assim, tem gente que tem
certos pudores, fala da questão da espiritualidade e dinheiro, não sei o quê. Mas eu fui para a Índia algumas vezes, e uma das vezes eu falei com um professor que era contemporâneo do professor da minha professora. Então, um senhorzinho. Fui lá em Gangotri, pensa num lugar longe, foi lá que eu fui. E esse Swami, aqueles que vestem uma roupinha laranja, né, se chama senhor de si, então uma pessoa sábia que dedicou a vida ao estudo, ele falava assim, você que é professora de yoga, você tem que ser famoso, você tem que ser famosa. Você tem que ser famosa pelo bem que você faz pelos outros, pela forma como você ensina, como você entrega o conhecimento. Você tem que ser famosa, porque quem vai querer estudar com você se você não tiver essa fama? Tá? Então, a gente não precisa ter pudor em relação a isso. A gente tem que ser famosa pelo bem que a gente está fazendo, pelo trabalho que a gente faz. Né? E o melhor nesse sentido é a indicação. Né? O fulano fez aula comigo, indicou outro, isso cria uma confiança no aluno, e isso é muito importante, você passar essa confiança para o aluno, porque essa relação aluno e professor depende dessa confiança. Então, ele dizia, tem que ser famoso, e outra coisa que ele dizia, e você tem que saber cobrar pelo seu trabalho, porque você não veio até aqui na Índia de graça, não é? Então, tem gente que tem mistura um pouco a questão da espiritualidade com a materialidade, mas olha, quando a gente tem o Muladhara chakra básico, a raiz, bem firme, bem ativa, não existe diferença, porque dinheiro é só uma forma de energia, né? E tem que ter uma troca. Nenhuma relação... Na constelação familiar viver, fala, né? Do dar e receber. Exato. É isso. Né? Eu já tive aluno pagando curso de formação com empanada, foram não sei quantas milhões de empanadas. O meu empanada 6 meses. Eu comi empanada, eu dei empanada, eu doei empanada, mas teve uma troca. Claro. Entendeu? Então, não tem como. Você chega na Índia, tem lugares que são de graça, né? Aí a gente se encontrou na Índia. Se encontrou, exatamente. E tem lugares que a aula é de graça, mas tem um lugar para você doar um dinheiro ali. Porque tem que ter essa troca. Né? Inclusive, é uma troca como honrando, né, aquele trabalho. Né? Então, não tem diferença. Um professor de yoga é um prestador de serviço que tem que ser profissional. Então, você acha que eu adoro estar lá no Instagram falando coisas? Não, é trabalho. Isso aqui é trabalho. Eu divulgar, junto com vocês, divulgar esse evento, divulgar o yoga como um todo, também é um trabalho. Com certeza. Então, não existe diferença, na verdade. Está tudo integrado. Que é um dharma também, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito interessante. O dharma, assim, o propósito, né, gente? Não, para mim é realmente um propósito divulgar yoga para mais pessoas, porque me salvou mesmo. Claro. Me salvou de uma adolescência que eu comecei a fazer yoga porque eu falava que eu tinha um ó interno. Eu disse, meu Deus, eu e minhas amigas falavam, estou sentindo um ó interno. Daí a gente preenchia aquele ó interno com muitas coisas, né? Lógico. Talvez muitas coisas. Mais na adolescência. Muitas coisas erradas, né? Então eu comecei a fazer yoga, aquilo ali o ó interno vai diminuindo. Porque todos os seres, a gente busca uma compreensão maior da vida. E o yoga acaba te trazendo isso também, né? De você se conhecer, de você estar bem. Eterno, né? Isso Exatamente. É muito bonito também, porque você fica nesse propósito como um propósito de vida mesmo. Vou aproveitar, então, que estamos falando de troca e do mundo não só espiritual, mas do mundo concreto, para falar um pouco do nosso festival, né? Do Yoga Break Festival, que vai acontecer em Florianópolis em setembro, né? Eu e Ângela estamos aí à frente desse evento. Camila vai estar lá com a gente também, né? Como uma das facilitadoras e professoras. E convidar todo mundo da cidade para participar desse evento. Vai ser um evento aberto à população, um evento gratuito e muito especial. A gente está muito feliz de ter essa oportunidade. Temos a parceria aqui do Grupo ND também, que vai estar lá com a gente. E vamos mostrar para vocês um vídeo para mostrar um pouquinho do que vai ser o festival. Em setembro, Florianópolis não vai parar. Ela vai respirar. Vem aí o Yoga Break Festival, Cidades que Respiram. Um festival gratuito, aberto à cidade, com 2 dias de atividades, yoga, terapias, talks, música e cultura. Com experiências imersivas, um novo jeito de viver a cidade.
É isso, gente. Esperamos todo mundo, então, no Yoga Break Festival em setembro. E até lá, sigam a gente no nosso @Yoga Break Festival, porque lá a gente vai estar dando as informações sobre tudo que vai, as práticas que vão acontecer no festival, os facilitadores, enfim, vamos dar todas as dicas para a gente chegar bem nesse festival em setembro. A gente tem um quadro aqui no podcast que chama Fora do Tapetinho, onde a gente descontrai um pouco, né, e tenta trazer uma outra visão, então, do yoga. E, então, a pergunta que eu vou te fazer nesse quadro, Camila, é o que você faz quando tudo parece sair do controle? Porque tem hora na vida da gente, de todo mundo, em que as coisas saem do nosso controle. O tempo todo está saindo do controle, né? E a única coisa que a gente pode controlar verdadeiramente é a nossa reação, né? O que eu vou fazer com aquilo que está acontecendo, né? Então, eu geralmente respiro, né? E eu geralmente, a impressão que eu tenho, assim, é de parar e dar um passo para trás, sabe? Tipo, ao invés de continuar a reatividade, ir indo e se perder naquele negócio, não, para, respira e dá um passo para trás. Você não precisa nem mudar de lugar, mas talvez mesmo dar um passo para trás, assim, sem calma, porque senão a gente entra mesmo em parafusos. Mas uma das coisas que eu acho também que ajuda muito, assim, é transformar a nossa casa na cabana, sabe? Assim, ter a nossa casa ser o lugar onde eu realmente estou em paz. Então, o que você pode fazer na sua casa, né, para transformar a sua casa num lugar de paz? E poder voltar para esse lugar, né? Poder dar um passo para trás, voltar para esse lugar e respirar. Seguindo aqui, Camila, gostaria de que você trouxesse para os ouvintes uma dica de algo que possa ser feito no dia a dia, de algo simples, que tenha acesso a todos vocês que estejam nos ouvindo, que possa ser feito em casa, que possa ser feito no trabalho, até mesmo no carro. O que você sugeriria de uma dica que poderia ser feita para que a sua rotina se tornasse melhor, o seu dia se tornasse melhor? A gente falou aqui várias coisas bem profundas, mas uma das coisas importantes é sobre essa questão de como que a gente está alimentando os nossos sentidos. Então, observar a alimentação, observar o que você está consumindo de visual, de televisão, de internet, de você perceber como está alimentando o teu corpo, né? No Ayurveda, que é parte da filosofia do yoga também, o que você está passando no seu corpo, que tipo de produtos que você está usando, né? Perceber mesmo, assim, o que eu estou... Os aromas, né? Quem sabe passar para coisas mais naturais, né? Porque senão a gente vai perdendo muito a sensibilidade. Não, o que eu estou comendo? Você perde a sensibilidade nas papilas gustativas. Então, assim, realmente trazer essa consciência para os 5 sentidos. E como que eu posso fazer para purificar eles? Porque daí a gente fica mais sensível, com mais sensibilidade para fazer melhores escolhas. Isso aí já é um grande caminho. E acionar a intuição também, né? Que é algo tão poderoso que a gente tem, a gente vai perdendo, né? A partir do momento que a gente desconecta com a nossa essência, a verdade, com a nossa voz do coração. São tantas coisas que nos afastam dessas escolhas que já estão dentro de nós e a gente esquece, né? Sim. Porque muitas vezes você toma decisões porque outra pessoa falou, ou compra um produto porque foi colocado, apareceu na sua frente, você precisa ter aquilo. Mas se você está consciente, você está com esses sentidos, né, mais aguçados, né? Assim, você sabe, você fica mais fácil fazer escolha, fica mais fácil, né? Você sente mais. Até perceber uma situação perigosa, né? Sim. Ou seja, que você mesmo esteja entrando numa situação emocional grave, que possa... Daí cria mais sensibilidade, mas assim, então desintoxicar um pouco os sentidos para conseguir ter essa sensibilidade. E isso é um ganho muito grande na vida, né? De você poder... Daí você faz as escolhas, não é porque você tem disciplina que você vai comer assim, assado. Não, porque você sente que aquilo lá não é legal mesmo. Não, isso aqui não é legal para mim. Então você solta, porque você sabe que não é legal. Então vai para um outro lugar que não é essa disciplina, assim, né?
mas por um lugar de consciência, assim, De tipo, observação. E beleza. nem é um radicalismo, né? Não. Ninguém está dizendo que você não possa tomar um vinho, mas, por favor, yoga e vinho juntos não, tá? Mas não, Depois né? pode ser. Mas depois, isso. Não é, eu acho que, né, a gente não precisa ser radical em nenhum sentido, né? Eu acho que quanto mais a gente estiver aberto pro real, pro natural, pro verdadeiro... Sim. E esse caminho para indo lá mais para o tradicional, para indo mais para uma prática mais intensa, tudo vai também depender dessa tua sensibilidade de perceber, cara, isso aqui é bom para mim, eu quero fazer mais. E a gente vira né, assim, a gente tem vontade de fazer mais quando a gente percebe que é bom. Então é um processo, E né? o que é bom para um não é bom para o outro, então isso também é interessante, a gente observar em si o que faz bem para o nosso corpo físico, mental e espiritual, né? Cada um é um ser único, então a gente entender que não precisa sermos todos iguais, não precisamos estarmos todos juntos numa mesma ritmo de vida. Cada um tem o seu próprio. E quando você se observa, você se respeita e você rende muito mais. Né? Sim, com certeza. Que bom. Bom, Camila, muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, os seus ensinamentos. Foi um prazer enorme te receber aqui. Amiga, obrigada. E daqui a 15 dias a gente está aqui de novo com mais um Yoga Break. Esperamos por todos vocês. Camila, Obrigada você também. quer deixar o seu Instagram ou o seu podcast, alguma dica para alguém? Eu tenho um podcast, algum ouvinte que queira te acompanhar, Eu tenho um estudar? podcast chamado Satsanga Cast, que eu falo sobre filosofia de forma bem simples, bem fácil. E lá no Spotify tem Satsanga Cast. Só letra, por favor. É S-A-T Satsanga. S-A-N-G-A. Satsanga. Procurar também por Camila Reitz, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem um monte de coisa. Eu tô lá distribuindo yoga e querendo muito que quanto mais pessoas fizerem yoga, eu acho que realmente o mundo se torna retomei melhor. os estudos agora essa semana com você, como eu disse, é eterno e é realmente muito acessível, muito interessante a maneira com que você traz ensinamentos bem tradicionais e de uma maneira simpática e às vezes até divertida, né? É muito interessante. A gente ri da nossa própria desgraça. Exatamente. Obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo e vamos lá.